Dando continuidade a este primeiro encontro, apresento agora algumas discussões sobre os outeiros, movimentos que dá início à literatura cearense por volta de 1813 e 1814. Nesse período, vivia-se no Brasil uma fase de transição entre a chamada literatura colonial e a fase nacional. Já havíamos passado pelo arcadismo, período que se estendeu de 1768 a 1808, e cujos autores estavam intimamente ligados ao movimento da Inconfidência em Minas Gerais. Elementos do neoclassicismo, no entanto, ainda estavam presentes nos textos dos autores cearenses que se reuniam em torno do coronel Manuel Inácio de Sampaio, que era governador do Ceará desde março de 1812 e que era um grande incentivador das nossas letras. Como vocês podem atestar no primeiro texto teórico da disciplina, assinado pelo ilustre professor e pesquisador Sâncio de Azevedo, a poesia palaciana dos outeiros não apresenta a mesma grandeza dos árcades mineiros. Também não se cultivou aqui a poesia pastoril, própria dos árcades. Seguindo de perto os postulados do filósofo e teólogo português Luiz Antônio Verney, que era teólogo, padre, professor e escritor, os poetas dos outeiros desenvolveram uma poesia áulica. O que é que significa isso, né? Uma poesia de elogio. Segundo Verney, a poesia dedicada aos deuses, aos heróis e aos homens ilustres. Entre eles, é claro, os nossos poetas celebravam a figura do governador Sampaio. Entre os autores que se destacaram nessa fase, destaco os nomes de Pacheco Espinosa, Castro e Silva e Costa Barros. Vejamos um pouco da biografia de cada um deles. José Pacheco Espinosa nasceu na Ilha da Madeira, em data ignorada, portanto era português. Veio a falecer em dezembro de 1814, provavelmente no Ceará. Era um grande comerciante em Fortaleza do seu tempo. Segundo informação do Barão de Studat, um grande poeta, né? Apesar de nascido em terras de Portugal, aderiu à causa da nossa independência. Antônio de Castro e Silva nasceu em Sobral em 21 de dezembro de 1787 e faleceu na Parangaba em 13 de julho de 1862. Foi preso em novembro de 1825 e publicou mais tarde uma resposta ao manifesto do ex-comandante das armas do Ceará, Conrado Jacó Niemeyer. Era cônego, quer dizer, sacerdote, tendo sido capelão do governador Sampaio. E finalmente, dos três poetas dos outeiros que eu destaquei, nós temos o Pedro José da Costa Barros Júnior, que nasceu em Aracati em 7 de outubro de 1779 e faleceu no Rio de Janeiro em 20 de outubro de 1839. Deixou de fazer parte da Constituinte Portuguesa para ficar no Rio de Janeiro, trabalhando pela independência do Brasil. Foi eleito a Constituinte Brasileira em 1822. Após a dissolução desta, foi nomeado ministro da Marinha. Veio para o Ceará em 1824 como presidente da província, era uma espécie de governador, né? E foi exatamente no tempo da rebelião, liderada por Pereira Filgueiras e Tristão Gonçalves. Um de seus poemas foi incluído no Florilégio da Poesia Brasileira, de Van Hagen, editado em Portugal. Ok? Então, no nosso terceiro bloco, nós iremos ver 2 poemas desta fase e fazermos breves comentários sobre eles.